Saudações aos nossos amigos e ouvintes. Estamos aqui novamente no Rocha em Pauta. Meu nome é Leonardo Rocha e eu vou conduzir vocês hoje a um assunto muito interessante que nós já abordamos em outros episódios, que é sobre a reforma tributária. Eu estou aqui hoje com o Dr. Heitor Salles, que é sócio e head de Direito Tributário da Rocha Advogados, para falar um pouquinho desse tema conosco. Tudo bem, doutor Heitor? Olá, Leonardo. Olá, nossos ouvintes, né? Um prazer estar aqui. E vamos falar um pouquinho, um grande desafio, né? E um tema que a gente poderia ficar aqui falando, né? Muito e muito tempo, mas que seja aí um momento útil para a gente poder tirar algumas dúvidas importantes. Exatamente. Eu quero convidar você, empresário, que são os nossos ouvintes, que esse tema já está sendo debatido, você por vezes já acessou Instagram, já acessou várias redes sociais, já participou de palestras presenciais online, está buscando informações, está acessando inteligência artificial para entender esse processo. E fique conosco, porque nós vamos abordar uma visão muito mais pragmática, mais útil, para que você possa implementar no seu negócio, na sua empresa e ter insights que realmente tragam utilidade e praticidade no dia a dia do seu negócio. O nosso objetivo é esse. Nós não vamos ficar aqui entrando no juridiquês puro e sem uma ausência de aplicação. O que a gente quer agora são questões práticas, dicas práticas, o que você vai fazer para efetivamente implementar isso no seu negócio. Bom, eu vou começar aqui, né, com o doutor Heitor, para que ele possa falar rapidamente para nós essa visão, trazendo aqui uma retrospectiva rápida para quem não viu o outro episódio, para quem está chegando agora, ou para quem nunca ouviu falar de reforma tributária, o que me assustaria nessa altura do campeonato, falar um pouquinho o que é essa reforma tributária, o que está acontecendo. Eu acho importante, de fato, a gente contextualizar, porque isso nos permite depois aprofundar nos temas mais importantes, né? Então, acho que todo mundo, desde sempre, se fala em uma reforma tributária no Brasil, como é que nós vamos simplificar um sistema que é notoriamente complexo, né? E, nesse contexto, nós temos hoje a reforma tributária que já foi aprovada, né? Já foi publicada, já virou lei, está aguardando uma regulamentação mais específica, cujo objetivo, ao menos no papel, é simplificar, né? Quem tem empresa no Brasil está acostumado com as siglas famosas, PIS, COFINS, ICMS, ISS, IPI, né? E é isso que a reforma tributária está pretendendo simplificar, tá? Nós vamos ter a extinção do PIS e da COFINS, as duas contribuições federais. Elas vão se tornar a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços. Vai continuar no escopo federal, mas ao invés de dois tributos, duas guias, agora nós vamos ter unificação na nova CBS. E o ISS, o ICMS vão ser extintos também, né, podemos chamar assim, e vão se tornar o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. E nós vamos ter um phase-out, né, um pouquinho o IPI vai ser deixado de lado para hipóteses muito específicas e nós vamos ter o imposto seletivo, né? Então nós estamos falando aí em basicamente 5 tributos que vão se tornar 3 com uma promessa de simplificação. Ótimo. E quando a gente começa a falar de reforma tributária, é importante entender, você que está tomando conhecimento desse assunto, que toda a evolução da reforma já foi implementada, agora ela está numa fase de encaminhamento e de execução. Você também, nosso ouvinte, nós fizemos um evento no dia 28 de novembro de 2024, já anunciando isso para vários empresários, o que viria a acontecer, e todas as regulamentações já foram implementadas. Então agora nós estamos falando de regulamentações, como o doutor Heitor colocou, muito mais no detalhe. Agora as grandes regulamentações, leis complementares que deveriam ser feitas já foram feitas. Ou seja, a reforma já está em curso. Então é importante você entender que isso já está acontecendo. Talvez você já se deparou esse ano com os novos modelos de documentos fiscais, que já começaram a ser alterados por causa da reforma. E E aqui, vocês... Leonardo, vale a pena a gente, né? Porque às vezes o empresário não está sabendo, né? O empresário, mas é uma reforma, eu ouvi dizer que tem uma regra de transição um pouco mais longa.
E ele pegou ali no dia 2 de janeiro e recebeu a ligação do contador que estava com dificuldade para emitir a nota fiscal porque ele havia migrado de portal, né? Então, não é porque a regra de transição é longa, a gente vai falar disso daqui a pouco, que a gente pode deixar isso para depois, né? Isso é um ponto que nós estamos chamando a atenção, que o empresário, às vezes, eles não está conduzindo de uma forma correta. Tá? Mas vamos lá. O que é que a reforma muda no dia a dia da empresa em relação a preço, margem, competitividade, questão de fim de incentivos? Como é que isso hoje vai mudar a empresa? Tá, vamos começar. Vou começar falando um pouquinho de incentivo, que eu acho que é uma parte que dói um pouco no empresário, que hoje tem um benefício no mercado, né? Talvez o principal pilar da reforma tributária desde o começo, além de simplificar, é a neutralidade, né? É você tratar todos da mesma forma, ou seja, acabar com o benefício fiscal de determinado setor em detrimento de outro, né? E a gente sabe que isso pode ser uma dor para muita gente, né? Nós temos hoje muitos negócios, muitos nichos que existem e são sustentáveis, são competitivos por causa de um incentivo fiscal. E nós já temos data para que isso acabe, né? A regra de transição da reforma tributária, né? A partir do momento que o IBS entrar em vigor completamente em 2033, esse benefício fiscal de setor, de nicho, ele vai deixar de existir, né? Então, o empresário que tem o benefício fiscal, ele precisa se planejar, porque não é porque seu benefício vai acabar que o mundo também vai acabar, a vida continua, a gente só precisa se ajustar. E esse ponto aí, Tô, só para te cortar, também nós estamos falando de regimes especiais aí, nesse contexto. Exatamente. Aqui em Minas Gerais a gente tem o TTS, né, que é o Tratamento Tributário Setorial, mas no Brasil todo a gente conhece como regime especial, né? São os RETs, né? Então, cada estado dá o seu nome, mas qualquer benefício fiscal, regimes especiais, tratamentos tributários específicos, setoriais, eles têm data para acabar. Ótimo. E aí me fala um pouquinho sobre o preço, margem, como é que isso impacta diretamente lá? Então, olha só, você falou que eu vou tirar incentivo, eu vou tirar os regimes especiais. E como é que impacta isso? Eu estou falando aí de alíquota, base, né, também todo o planejamento de precificação, a margem do produto, até logística, né? Nós chegamos a falar isso na semana passada. E aí, como que você enxerga esse detalhe? Perfeito. Vamos falar um pouquinho sobre precificação, né? Que realmente a todos interessa, né? Então, historicamente no Brasil, nós temos tributos que são calculados por dentro, né? Que é aquela lógica que o tributo incide sobre ele mesmo, né? O grande exemplo disso é o ICMS. Isso também tem data para acabar. Então, agora os tributos serão calculados por fora. Você vai ter o preço da mercadoria. E é exemplo do que a gente costuma ver fora do país, né? Que o IVA ele é calculado por fora, né? A mercadoria tem um preço na gôndola, mas ela tem um preço diferente no caixa, né? Exatamente o que vai acontecer no Brasil, né? E isso promete impactar o preço de uma forma bem preocupante, né? Nós vamos ter uma transição dessa reforma tributária que vai ser gradual, e a gente espera que o consumidor consiga se ajustar com isso, né? Porque já se fala de uma alíquota de 28%, né? Isso pode impactar alguns setores, por exemplo, o setor de serviços, né? O setor de serviços que hoje somente de ISS e PiscoFins, que fica ali no máximo em 8,5% aproximadamente, nós já estamos falando de uma mudança aí praticamente 3 vezes maior, talvez até um pouco mais. Então, a precificação é algo que vai precisar ser estudada com muito carinho pelo empresário. Ele vai ver que os fornecedores dele já estão aumentando o preço, já estão incluindo previsões em contrato para poder fazer esse ajuste. E promete ser o grande desafio dessa fase de transição. Acredito que a precificação ela é talvez o ponto mais sensível que a gente tenha hoje. E talvez assim, a gente pode falar dessa questão do preço, e eu acho que isso chama a atenção do empresário, é porque no dia a dia nós vamos conversar com os empresários e parece que o empresário também não sabe realmente de onde vem o preço dele, né? Lembrando aqui que o preço final de qualquer coisa ele está ligado a custo, tributos e a margem que ele quer alcançar. E veja que a grande dificuldade não é nem a margem, né? Todo mundo quer ganhar o máximo possível. Mas ele tem duas dificuldades aí nessa equação, que é tributos. A gente percebe que muitos empresários nem sabem quanto de tributo ele paga. Você perguntar às vezes para o empresário assim, e aí, qual foi o valor da sua guia de tributo
desse mês. Ele vai falar assim, não, foi algo em torno de alguma coisa. E na minha visão ele tinha que responder isso de plano, olha, é esse valor. Muito parecido aqui com se você perguntasse para um funcionário CLT, né? Qual que é o valor do seu salário? Ele sabe de cor até os centavos. Eu entendo que o empresário tinha que saber o valor de tributo dele na caderneta, né? Ele tinha que saber lá, ó, eu pago tanto. Mesmo E o porque a alíquota efetiva é um dos grandes meios para você saber se você está no regime certo ou se está no regime errado, não é? Então, exatamente, se você não sabe a sua alíquota efetiva, você sequer consegue fazer a pergunta certa para o seu advogado e para o seu contador. Será que eu estou pagando a mais? Será que eu estou pagando certo? como é que você está simulando, né, entre os regimes? Como é que você está aproveitando esse cenário de uma forma clara? E eu também acho o seguinte, a questão do próprio custo, né, Heitor? Quando você analisa, a pessoa não tem uma contabilidade de custo clara. Então eu fico imaginando assim, a complexidade de algumas operações. Vamos pegar um restaurante. A complexidade de custo de um prato que tem vários ingredientes, que vem de vários fornecedores, que você tem a mão de obra, e muita gente não sabe quanto que custa. E aí também não tem ideia do produto. Então veja que parece que a reforma tributária é um assunto que está falando só de tributo, mas ele está falando de estratégia. E a gente está percebendo que o pessoal às vezes não está preparado, não está sabendo exatamente como lidar com a reforma, porque tem coisas que estão pendentes. Ele deveria ter resolvido antes e ele não resolveu. Bom, eu vou mudar um pouquinho o foco aqui. Beleza, eu sou empresário, estou vendo a reforma, eu até tenho um custo, eu até sei quanto que eu pago de tributo e tal. O que mais a gente pode falar que a reforma vai trazer de impacto para esse empresário? O que vai mudar de fato na vida dele? O que a gente pode elencar aí? Pelo menos 3 pontos aí mais notórios que a gente percebe, Heitor. Perfeito. Eu vou começar pelo setor de serviço, que a gente falou aqui brevemente, e vamos trazer aqui um aumento real de carga, mas não necessariamente um aumento nominal de 28%, que é a alíquota que se diz hoje que será praticado, né? Mas eu vou falar um pouquinho da não cumulatividade, né? Que o setor de serviço, ele não, por regra, ele não está acostumado a apurar crédito, né? Então, o empresário... Peraí, só um pouquinho aí, que eu acho que esse negócio aí você misturou. O empresário aqui de serviço não está acostumado com isso. Explica um pouquinho aí como é que é esse negócio de tomar crédito, que eu acho que ele está... vamos com calma. E assusta mesmo, porque o empresário, ele não tem... O empresário do setor de serviço, ele não tem esse hábito, ele nunca teve, né? Porque, por regra, o ISS ele é não cumulativo, ele não tem nenhuma hipótese de apuração de crédito e quase 99% dos prestadores de serviço eles estão no PiscoFins cumulativo, ele também não dá direito a crédito. Então, tomar crédito não é da rotina do empresário do setor de serviço. E a reforma vai mudar e vai inverter essa lógica um pouco. Então, o empresário do setor de serviço ele vai ter direito ao crédito de todas as despesas que ele tiver com a nota fiscal com destaque do imposto. E na medida que você apura os créditos de um lado numa base de créditos, você também tem o seu faturamento que vai ser a base de cálculo do seu débito. E o encontro de conta dessas colunas, ele vai te dar o seu valor a recolher, né? Que não necessariamente vai ser a alíquota nominal, ele vai ser um valor menor, mas isso flutua ao longo do tempo. Então, uma empresa que precisa apurar crédito, que depende disso para diminuir o seu imposto, seu tributo, ela vai ver que isso é uma curva que flutua muito ao longo do tempo. E é uma dinâmica que o setor de serviço vai precisar se acostumar. E vou trazer aqui um pouquinho a questão agora para o comércio, né? A gente está falando aqui do setor de serviço, mas vamos falar um pouquinho do comércio também, né? Historicamente, o Brasil ele é um país em que a logística sempre... Quem ditou o rumo da logística foi o benefício fiscal. Onde eu vou me estabelecer? Eu vou me estabelecer onde eu pago menos ICMS. Né? Ainda que não seja um lugar que a logística seja muito fácil, né? Falando assim de infraestrutura mesmo, né? Mas eu vou me estabelecer onde a carga tributária é melhor para mim. A reforma promete acabar com isso, porque a partir do momento que eu falo de neutralidade, eu vou me estabelecer onde logisticamente é melhor para mim, né? Então, o que a gente chama de logística tributária no país, né? Você tem uma filial em cada estado, você tem, enfim, né? Para essa mercadoria circular e resultar uma alíquota efetiva menor, isso promete acabar, né? Então, a dinâmica do vou me estabelecer onde é mais barato passa a ser uma logística mais facilitada e o comércio vai precisar se ajustar com isso também. Ótimo.
eu também quero completar aqui algumas mudanças que vão ter para o empresário no dia a dia. Porque, olha só, o doutor Heitor buscou aqui algumas informações que vão mudar do crédito. É importante você entender que até a reforma efetivamente ser implementada em definitivo, que é 2033, nós vamos ter 2 regimes fiscais em convivência. Então você tem o regime atual e você tem um outro regime que gradualmente ele vai ser implementado. Ou seja, na sua rotina, empresário, você terá 2 sistemas de apuração do seu tributo. E isso vai ocorrer até 2032. Traduzindo isso, você terá 2 apurações, 2 esforços para apurar. Isso significa também mais trabalho na sua contabilidade. Então, a sua contabilidade vai ter que transacionar, operar em 2 sistemas dessa operacionalização. E isso pode impactar no seu custo, porque a contabilidade vai ter mais trabalho e pode ser que você vai ter que negociar esse tipo de ação. Ora, a apuração também, aqui eu chamo a atenção, também não vai ser feito na unha ou na caderneta, pelo menos, né? Então a gente espera que não seja Tomara feito que assim. não. Tomara que não, né? Ou numa planilha de Excel, a gente espera que não fique nisso. Então você terá que ter um sistema que vai fazer essa apuração, principalmente quem tem muitos itens, negocia muita coisa. E aí você precisa de ter um sistema próprio para fazer essa apuração. Provavelmente você vai ter que fazer uma atualização do sistema, isso também vai ter um custo que você vai precisar de ir ajustando isso no dia a dia que você vai trabalhando. E esse é um ponto que muda a rotina do seu negócio. E claro, uma terceira mudança que aí eu tenho que chamar a atenção. Você vai ter que acompanhar isso. Aquela reunião que você faz com o contador uma vez por ano para saber o que deu, que provavelmente é feito no seu imposto de renda e não o fechamento da empresa, isso vai mudar, meu caro. Você vai ter que fazer uma reunião pelo menos mensal para você ver o que está acontecendo, o que você está pagando, para onde você está indo, o que está acontecendo. Então vai exigir, meu caro empresário, planejamento. Eu não estou falando aqui para o grande empresário. O grande empresário já tem isso. Ele tem gente para fazer isso. Ele tem braço, como a gente fala, para fazer isso. Agora, você que é pequeno, você vai ter que se desdobrar. Você vai ter que trabalhar mais um pouquinho. E você vai ter que ter tempo para fazer esse planejamento. Isso é inegável até a reforma ser implementada. E aí a gente tem esses benefícios do que vai acontecer. Bom, eu quero falar também o seguinte, como é que a gente vai ficar aí, você falou de serviços, né? A gente está vendo que vai ter um impacto, vai ter crédito, vai ter uma majoração da alíquota e tudo. Mas como é que fica aqueles contratos que a gente tem a longo prazo? Eu também quero aproveitar aqui, não só de serviço, Heitor, e colocar aquele questionamento que está todo mundo falando, o meu contrato de aluguel agora vai aumentar, como é que vai ficar isso? Porque eu sou inquilino e o proprietário sempre me passa o IPTU, agora ele vai me passar também essa alíquota. Então, como é que vão ficar essas questões desses contratos? Quer dizer, tem contrato que tem cláusula e tem contrato que não tem cláusula, que muda de acordo com o regime fiscal. Como é que você analisa isso? Perfeito. Vamos falar um pouquinho dos contratos de longo prazo, que é muito comum, né? Quem não quer um contrato de longo prazo para ter segurança que a receita vai entrar todo mês, né? Exatamente. É nada mais justo que esse contrato esteja de longo prazo, ele não tem previsão nenhuma de reforma tributária, de alteração de legislação. Você precisa ver isso para ontem, né? Então, não deixe para ver isso no dia que a reforma começar a valer. Lembrando, esse já é ano de transição. Nós já estamos transicionando para a reforma tributária no novo regime. Não deixe para depois. Então, esse contrato que não tem previsão, ele precisa ser avaliado o quanto antes, né? E um ponto muito interessante é a questão do aluguel, né? Meu Deus, meu aluguel já é caro, agora vai ficar mais caro ainda? Seu aluguel precisa ser olhado com muito cuidado, porque nem todo tipo de locação vai estar sujeito às regras da reforma tributária. Pode ser que não mude nada, pode ser que o seu locador ele continue sujeito somente ao imposto de renda. Isso até segunda ordem não vai ter nenhuma movimentação. Mas pode ser que ele já entre na reforma tributária
E aí você precisa olhar como eu me ajusto, o que tipo de estrutura pode facilitar para que esse aluguel eu não sofra o impacto financeiro dele. Então, se você tem contrato de longo prazo que não tem nenhuma previsão, é hora de olhar. E da mesma forma a locação, né, locações comerciais também muito comum, né, por contratos longos, né, hora de olhar e prestar atenção nisso. E isso aqui que o Heitor chamou atenção, eu vou fazer uma provocação, né? O empresário pequeno, a gente sabe que o empresário, né, ele sofre com, além dele ter que produzir, ele tem que criar, ele tem que gerar caixa organicamente, ele não tem um patrocinador dele, o crédito dele é complicado, tá tudo certo, ele tem que se desdobrar para fazer ao máximo, e é o que nós chamamos de o eu-keep, né? Ele é a equipe dele, não tem mais alguém, ou no máximo ali pouquíssimos funcionários, e nós estamos falando aí de uma massa de mais de 90% dos negócios no país, que é uma questão muito séria. Nós ainda nem entramos aqui na questão do simples, que depois eu vou chamar o Heitor aqui para explicar para você. Fica aí com a gente, porque nós vamos falar um pouquinho do simples. E você que está no simples, mais atenção para você, tá? E outra coisa que eu quero convidar você e o nosso ouvinte, você está acompanhando, está ficando com dúvidas, pode mandar comentários, pode nos seguir nas redes sociais, ver o que está acontecendo da reforma. Nós sempre falamos desses assuntos e outros que têm a ver com o dia a dia da empresa. Questões práticas, tá bom? Para você aplicar. Mas o que eu quero chamar aqui a atenção do empresário? Aí eu já estou falando de um empresário um pouquinho mais estruturado. Se você ainda não colocou um comitê de reforma tributária na sua empresa, você tem um problema. Então, o seu contador tem que participar, não estou falando que tem que ser o contador-chefe, mas alguém da contabilidade, pessoa do financeiro, pessoal do logística, pessoal da produção, até o pessoal do comercial. E, obviamente, não existe planejamento de reforma sem uma boa consultoria jurídica tributária, tá certo? Você não faz uma cirurgia em você mesmo passando na farmácia, né? Eu quero fazer essa analogia aqui. Então, você tem que ter profissionais que conheçam do caso para trabalhar. O que você tem que fazer o comitê, né, Heitor? Porque olha só o tanto de situações que você tem que pensar. Então, o doutor Heitor chamou a atenção aqui do aluguel. Olha, tem tantos reflexos, você tem que saber se o seu locador está ou não inserido na questão da reforma, se ele vai mudar ou não, se ele for, quais são os impactos. Se tiver impacto, você vai mudar para um imóvel cujo proprietário não vai sofrer impacto da reforma, é possível. E aí você tem que falar com o pessoal da logística. Então veja que existe uma série de questões de um item que nós estamos tratando. Você imagina, Leonardo, se o jurídico manda aumentar o preço da mercadoria e não avisa o vendedor? O vendedor vai vender abaixo do preço de custo? Nós vamos começar a ter prejuízo com uma operação? Então, se todo mundo não sentar e conversar, vamos estabelecer um comitê com todo mundo lá. Acho que é a única saída, né? Porque toda e qualquer decisão da reforma tributária ela vai impactar a empresa como um todo. E aqui que eu acho que esse ponto que você colocou, né? Cada decisão da empresa, e parece até, né, o vendedor que é a área comercial, não tem nada com isso. E aí todo o comitê assenta, planeja e falou, olha, beleza, agora nós vamos ter que vender nesse preço. Aí vê o comercial, mas esse preço não dá aderência no mercado. Então veja que, né, tem muita coisa aqui que o pessoal precisa de conversar. E ainda, tá, pessoal, nós estamos falando aqui do dia a dia. Estamos sentindo o pessoal muito acomodado, de certa forma, com a complexidade da operação. Porque são muitos assuntos para quem, por exemplo, tem uma empresa. Para quem tem várias empresas, grupos econômicos, nós estamos falando de várias filiais, logística complexa. Esse assunto é muito trabalhoso e você tem que mudar vários processos. E se tiver processo que você não consegue mudar? Igual o doutor Heitor colocou aqui, e se você tem um incentivo fiscal que ou é ele ou a empresa não existe, o que você vai fazer? E a reforma, ó, já está correndo. Então, sua empresa tem 10 meses de vida? 24 meses? O que você está fazendo? O que está acompanhando? E veja que esse comitê do dia a dia que nós participamos aqui,
As dúvidas são as mais variadas. E eu quero deixar o empresário aqui que nós entendemos a angústia, tá? Tem muita coisa que você não consegue organizar na empresa. E aí, quando você chega com uma situação dessa, você chega na conclusão: eu tenho que fazer para trás, eu tenho que fazer para frente. E é isso mesmo, tá, pessoal? Tem muita coisa que a gente vai ter que trabalhar junto. Mas, doutor Heitor, fala conosco aqui também que a reforma está trazendo algumas coisas de responsabilidade, os sócios, administradores, ou o tomador de serviço, ou o comprador daquele produto, a questão de créditos e tudo mais. Como é que está essa questão na reforma, para a gente falar com o empresário aqui, para ele também ter essa atenção, né? Perfeito, né? Isso conversa muito com a questão dos créditos que eu falei, né? Então, com uma alíquota nominal que se estima em 28%, o maior IVA do mundo, né? A gente precisa se orgulhar disso também, né? Então, numa alíquota nominal... Mais um recorde. Mais um recorde para nós, né? Com uma alíquota nominal de 28%, quem não tomar crédito, de duas uma, ou não vai vender, ou vai vender abaixo do preço de custo, vai dar prejuízo, e aí nós temos outros problemas para conversar depois, né? Então, todas as notas fiscais que você receber ao longo do mês, né, que forem emitidas contra a sua empresa, elas vão te gerar o crédito, né? Desde que o imposto daquelas notas tenha sido efetivamente pago. Do contrário, você vai apurar esse crédito, ou seja, você vai diminuir o imposto a pagar no final do mês, mas você vai se tornar responsável por aquele pagamento, né? Isso torna o empresário um grande fiscal, um grande auditor fiscal, porque ele também vai ficar preocupado com a regularidade fiscal e com os pagamentos do fornecedor dele, né? Então foi criado um sistema, uma rede, para que todo mundo se interesse pela arrecadação. Então isso é preocupante, porque além de preocupar com vendas, com corte de despesa, com pessoal, com tudo, né, empresário? Você sabe muito melhor do que eu as dores que o seu negócio te traz. Agora você também tem que preocupar com o recolhimento tributário do seu fornecedor. Isso é preocupante, para não dizer outra coisa. E isso é uma responsabilidade que você vai ter. E aqui o pessoal pergunta muito para nós assim: e aí, como é que vai ficar a fiscalização? Você está vendo que a administração tributária está passando essa responsabilidade para o próprio mercado. O próprio mercado vai se fiscalizar. Ou seja, eu não vou comprar de quem não paga imposto, porque senão eu não apuro crédito. E crédito aqui, na linguagem você que está ouvindo a gente, principalmente da área de serviço, crédito é dinheiro. É dinheiro que Não fica na mesa. Não faz sentido, né, Heitor? Ah, não, eu vou receber de você sem nota, tá tranquilo. Não vai fazer sentido para você isso. É um grande desincentivo à sua negação, né? Porque com uma alíquota nominal de 28, eu disse há pouco, se você não toma crédito, você está muito prejudicado com a sua concorrência, porque seu concorrente está procurando todos os créditos possíveis para diminuir a alíquota nominal, que é a carga efetiva, para pagar menos tributo e ser mais competitivo. Se você não se preocupa com isso, se você compra do fulano, ele sonega, ele me vende mais barato, é o barato que sai caro. Você não vai conseguir ser competitivo no mercado. Heitor, mas fala para nós aqui, porque eu tenho alguns casos, né, de muitos clientes e ouvintes, né, o pessoal que nos acompanha, que fica em dúvida da linha do tempo da reforma. Eu queria que você falasse assim rapidamente, só para o pessoal se posicionar onde é que a gente está. A gente falou muito disso em 24, falamos no ano passado incansavelmente, e me parece que o pessoal não estava acreditando que a reforma ia virar. Muito parecido com aquela legislação, né? Ah, isso aí não pegou. O pessoal está nessa ideia, né, que a reforma não pegou. Mas passa para nós aqui uma linha do tempo mais objetiva para o pessoal entender como é que está esse cronograma da reforma, para o pessoal entender. Perfeito. Vamos focar então no ano presente, né? Nós estamos aqui em 2026 e já é o primeiro ano de transição. É um ano de testes, né? É o teste do novo layout da nota fiscal, o destaque dos novos tributos, né, da IBS e da CBS, os campos corretos na nota fiscal. Então a gente pode chamar o 2026 de um ano de teste, tá? 2027 já começa, não vou dizer 100%, mas já é para valer, né? Nós já vamos ter o fim do PIS e da COFINS, 31 de dezembro de 2026, pode marcar na sua agenda, é o fim do PIS e COFINS, que no não cumulativo, né, o empresário do serviço ele não tem muito essa dor de cabeça, mas o empresário do comércio que está no regime não cumulativo, ele sabe que o PIS e COFINS ele foi uma grande dor de cabeça, é uma legislação muito confusa,
do que eu tomo crédito, né? Isso me dá crédito, aquilo não me dá crédito, né? Então, Isso que mudou, né, Heitor? Exato. PIS/COFINS era aquela caixinha de surpresa, agora pode. Não, olha, nós estamos entendendo que não pode, né? E é foram tributos que foram moldados pela jurisprudência, né? Então nós temos aí mais de 20 anos de jurisprudência consolidada no PIS e COFINS e que nós, entre aspas, estamos jogando fora agora com a mudança, né? Então foram julgados e vários julgados, né? Seja STJ, seja STF, seja no próprio CARF, que moldaram a forma como a gente começou a ver o PIS e COFINS, que ele está mais maduro hoje, mas ele não deixa de ser um grande problema para o empresário. Justamente por isso, isso me dá crédito, isso não me dá crédito, eu tenho um risco se eu tomar crédito disso ou não tenho. Então, o PIS e COFINS ele tem data para acabar, 31 de dezembro desse ano. A partir do ano que vem, nós já temos a CBS a pleno vapor, plenamente vigente, já com a promessa de crédito amplo, né? O creditamento amplo, vamos chamar assim, né? A gente espera não ter essa discussão mais, né? Isso aqui me dá crédito, isso me dá crédito, a gente espera que isso seja um pouco encerrado, né, com o fim do PIS e COFINS e o surgimento da CBS, né? Então, em 2027 a gente começa com a CBS e em 2028 a gente começa a transição para a gente ter o fim, né, o encerramento de ISS e ICMS, né? Serão 4 anos de transição em que você começa a recolher menos o ICMS e o ISS e passa a pagar o IBS até que essa balança se desequilibre por completo para o outro lado. Você terá o fim do ISS, do ICMS, em 31 de dezembro de 2032, 1º de janeiro de 2033, a reforma já está valendo 100% aí, seja no âmbito federal como no âmbito municipal e estadual. Ah, eu sei o que você está pensando aí, meu ouvinte. Falta muito tempo. Ainda demora. Vou deixar para depois. Vou pensar nisso no final do ano, porque eu tenho muitos problemas. E eu tenho uma notícia para te falar. Não vai dar certo. O que não vai dar certo? Porque toda a sua empresa depende de mudanças muito drásticas. É muito complexo isso. Pode parecer que não, mas cada NCM de mercadoria, ou cada serviço que você faz, ou quem trabalha com mercadoria e serviço misto, você tem muito trabalho para fazer e para organizar. Quer ver uma coisa? O doutor Heitor falou aqui do fim do PIS e da COFINS. A minha pergunta, você está aproveitando todos os seus créditos? Esse crédito que você tem, nós falamos que crédito é dinheiro, pode ser aquele recurso que você pode ter agora que vai te ajudar a implementar a sua empresa para o futuro. Você está olhando isso? Você está vendo esse dinheiro? Esse dinheiro está lá guardado e você está tendo que ir para o banco financiar para você comprar um sistema, pagar mais gente, organizar a sua empresa, sua linha de produção? É um crédito seu que você não está olhando, né? Você está pagando a mais de forma deliberada, por falta de atenção, por falta de tempo e efetivamente falta de atenção da sua carga tributária. Você sequer tem noção do que você toma crédito e do que você não toma. É um problema, né? Então, o que eu queria te chamar a atenção aqui é para não deixar para depois. Você está deixando para depois, você está colocando cada dia que passa a sua empresa em risco. Porque o seu concorrente pode estar atento. Eu sei, às vezes você conversa com alguém e fica sabendo que ele não está fazendo nada. Mas se você não sabe qual que é o objetivo do seu concorrente, se for vender a empresa hoje, aí você vai concorrer agora com outras pessoas. Então, veja que a mudança que você está pensando, ela está mais próxima do que você imagina. E se seu concorrente está dormindo, é uma excelente oportunidade de você sair na frente, né? Exatamente, você pode ter um diferencial competitivo que ele nem te acha mais. Então o pessoal precisa de prestar atenção nesse ponto. Eu quero chamar a atenção agora, a gente prometeu falar um pouquinho sobre o Simples. Doutor Heitor, vamos abordar um pouquinho qual é a problemática de quem está no Simples, na reforma, que eu estou ouvindo pouquíssimas pessoas falarem disso. Que eu vejo assim, né? Todo mundo quer falar para empresa grande, quer falar para todo mundo aí que é gigante. Toda operação de crédito quer falar com empresas que faturam milhões, bilhão. Mas ninguém está falando com esse pessoal que é um grande oceano de empresas,
Tá todo mundo assim: "Ah, vamos ver, será que vai ser, que não vai ser?". Eu queria falar um pouquinho do simples. Qual é a problemática do simples? Perfeito, eu acho que é um tema muito importante, porque do mar de CNPJs do país, mais de 90% desses CNPJs estão sujeitos, por opção, ao Simples Nacional, né. E você certamente conhece um Simples Nacional na sua vida, seja na sua cadeia de suprimentos, você vende para alguém do Simples, então eu te garanto que o Simples Nacional pode não ser a sua realidade, mas ele faz parte do seu dia a dia. E qual o problema do Simples Nacional? O Simples Nacional, ele é um sistema simplificado de arrecadação. Ele junta todos os tributos que a empresa deveria pagar em uma guia única e o empresário paga. De fato, ele é simples, né? Ao invés de você apurar linha a linha, né? Imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, ISS ou ICMS, ele joga tudo numa guia só e você faz o pagamento mensal, né? Então, naquela alíquota efetiva que o Simples Nacional tem, ele é o conjunto de várias alíquotas separadas. Ele é a soma de vários tributos que estão ali compondo aquele preço final. E esse é o problema do Simples Nacional. Porque a gente falou agora há pouco, né? Para você tomar crédito, que é o dinheiro da reforma tributária, o seu fornecedor tem que ter pago o IBS e a CBS de forma completa, né? Mas na guia do Simples Nacional, você não tem 100% de IBS e CBS, você só tem uma parcela. Então, essa empresa do Simples Nacional, ela vai te dar menos crédito. Isso é um problema, porque menos crédito é menos dinheiro. Sua alíquota efetiva vai ficar mais alta. E aí acaba que você está fora do jogo. É isso em brasileiro que nós estamos falando. Se você não está prestando atenção e você está no simples, acomodado, você tem que analisar e rever esse planejamento. E aqui eu estou falando, olha só, hein? Se você não for continuar no simples, o preço da sua mercadoria vai aumentar. Se você vai mudar o regime de apuração, pode ser que a sua contabilidade vai aumentar. E também você pode ter um sistema que vai monitorar tudo isso, um RP ou um controle de vendas e tudo, que também precisa de mais licença. Então veja que esse contexto, pessoal, é muito amplo. E você no simples pode pensar assim: não, mas eu vou continuar assim até onde der. Só que o tomador do seu serviço ou da sua mercadoria já está fazendo essa matemática. E ele pode simplesmente comunicar: ó, eu não tenho mais interesse em trabalhar com você, ou você muda de regime, ou a gente não continua. A pergunta é: quanto tempo ele vai te dar para você readequar esse regime? E se for no meio do período, como é que você vai alterar o regime no meio do exercício fiscal? Vai ter que forçar uma exclusão do Simples Nacional, que a gente tem visto muito problema, né? Muitas empresas que estão forçando a saída do Simples Nacional, elas estão sendo chamadas a explicar para a Receita Federal por que elas fizeram isso, né? Então, sem terrorismo, né? Pode ser que o Simples Nacional possa ser uma opção boa para sua empresa, mas sem avaliar, sem olhar, a gente precisa olhar o Simples Nacional, repensar o Simples Nacional no mínimo. Ele pode ser a resposta para o seu negócio, mas talvez a melhor solução para o seu negócio possa ser a saída dele, né? Mas vamos lá, vamos falar agora aqui, já caminhando para a gente poder trazer algumas dicas mais práticas. E agora, meu caro ouvinte, empresário, é a hora de você começar a anotar. Eu sei que você vai ver esse vídeo aí, você pausa o vídeo, avança, mas é a hora de você tomar nota dos próximos passos, o que você vai fazer. Eu quero falar antes, doutor Heitor, do que são os erros que os empresários estão cometendo. O que o pessoal está cometendo de equívoco agora na pré-reforma, se a gente ainda pode falar assim. O que está acontecendo que o pessoal está caindo aí nos problemas que a gente está enxergando? O que eu tenho visto de maior problema, e esse me preocupa muito, né? Porque não é um problema efetivo de implementação, mas justamente a falta completa de planejamento, né? Então, você conversa com muito empresário e a vida dele não mudou nada, ele sequer sabe, ele sequer está procurando saber e se inteirar do assunto, né? Então, eu acho que o maior problema do empresário ele não é na implementação da fase de transição, mas ele é pretérito a isso, né? O empresário sequer sabe o que está acontecendo, né? Então, é um empresário que acabou de obter um incentivo fiscal, né? Conseguiu um regime especial e ele tá vendo ali, tem 2, 3 meses que o negócio dele tá indo a pleno vapor, mas ele não tá com aquele planejamento de médio e longo prazo. Então ele precisa se inteirar. E talvez hoje, antes da gente entrar efetivamente na transição, o que eu poderia estar fazendo de diferente,
o primeiro passo é querer saber o que vai mudar na minha vida, né? Então, meu benefício fiscal vai acabar, o que que eu posso fazer com isso, né? Então, hoje eu tenho uma redução de base de cálculo do ICMS, vamos supor, como é que isso vai ser daqui a pouco, né? Eu estou em um dos regimes favorecidos, né? Porque a reforma tributária que prometeu acabar com todos os benefícios, ela já criou as suas exceções. Será que eu estou nesse seleto grupo de benefício? Primeira coisa que eu preciso fazer é, gente, como é que isso vai impactar meu negócio? Se nem isso eu não sei, Como é que faz? como é que faz? O que mais você está vendo assim, doutor Heitor, de erros que o pessoal está agora cometendo, né? A gente está vendo aí a reforma às vésperas, muita coisa mudando e que mais, além dessa questão de planejamento? Eu gostaria de destacar talvez já as portas de uma CBS entrando em vigor, é o empresário que está acostumado com a dinâmica de crédito, isso deixa ele em conforto, né? Ah, eu já sei como é que é a dinâmica de crédito, eu vou conseguir mais crédito, porque eu pago menos, né? Mas ele não está olhando para trás, né? E parece curioso a gente falar isso, né? Nossa, mas a reforma é para frente, por que que eu estou deixando de olhar para trás, né? São créditos que você está deixando na sua mesa e a cada mês que passa é um mês que você deixa de apurar um crédito que ficou lá atrás na história da sua empresa. E é uma forma de você pagar menos hoje, né? Então, você sabe que a partir de 1º de janeiro de 2027, a promessa é que você vai ter um crédito amplo. Que tal olhar agora em que você tem os créditos de PIS e COFINS, que é uma novela, né? Isso pode, isso não pode, a gente falou há pouco, né? Então o empresário ele precisa começar a se preocupar não só com para frente, que foi a minha primeira preocupação, mas também com para trás. Eu estou em conformidade? Que essa é uma preocupação também. Será que eu não vou ser surpreendido com um auto de infração, né? E aí eu vou ficar anos e anos defendendo um auto de infração de um imposto que deixou de existir, porque daqui a pouco a reforma tributária entra em vigor, né? E o outro lado também, será que eu não estou deixando o dinheiro na mesa? Será que não é o recurso que me falta para eu contratar um software melhor, um RP melhor, para que eu consiga navegar nos dois sistemas ao longo da reforma? Então, eu acho que a gente pode resumir, seja o futuro, né, a visão daqui para frente, seja a visão daqui para trás, em atenção. Eu acho que está faltando atenção para o empresário, né? Lógico, preocupar com venda é o coração do negócio, é isso que ele precisa. Mas ele também precisa preocupar com essa questão do back-office, né? Ninguém gosta, mas é importante, é para isso que a gente está aqui. Exatamente. Eu quero também contribuir aí com o que a gente está vendo de erro. A primeira coisa que o empresário está vivendo é um sistema de negação gratuito. Ah, reforma, isso não vira nada, isso não é assim. E nós já demonstramos aqui que a reforma já está regulada. Então, se você ainda está nesse processo de negação, eu acredito que você está num caminho muito equivocado. Tá? Um outro ponto é que você pode estar pensando assim, olha, a reforma não vai me atingir, eu não vou sofrer nenhum dano ou alguma coisa dessa magnitude. Eu acredito também que você está bastante equivocado. A reforma tributária está mudando completamente um sistema tributário que vigora há mais de 50 anos. Nós temos jurisprudências consolidadas e isso está tudo sendo encerrado. E você vai ser impactado pela reforma de vários lados, como fornecedor, como tomador ou como contribuinte. Você vai sofrer os impactos da reforma. Então, o ponto é, você não adianta negar. Segundo, você vai ser impactado por ela e essa atitude de negar é simplesmente para empurrar, né? Parece que vai acontecer só com o vizinho. A fiscalização, né? A gente ouve isso muito de empresário. A fiscalização só pega o vizinho, não pega você porque você é muito inteligente. Eu vou te contar uma novidade. Você vai ser pego pela reforma. Então esse é um ponto. E aqui eu também quero chamar a atenção que o empresário não está acostumado a fazer planejamento. Tá? Se você ainda não começou a fazer planejamento que envolve essa questão da reforma tributária, você também está atrasado. E não só o planejamento da reforma, mas o planejamento de tudo, de vendas, de operação, de entrega, de logística. Você tem que fazer um planejamento mínimo, pessoal. Mínimo. O que você vai fazer? Então eu estou vendo os empresários deixar isso para algum momento que talvez vai cair do céu. E Não isso vai. é verdade. Não vai cair. Não vai. Não vai cair. Pois, doutor Heitor, agora eu quero falar para aquele empresário que está despertado, foi despertado pelo nosso Nosso bate-papo. nosso clamor aqui para que ele possa prestar atenção no que está acontecendo, ver o que está.
E aí, esse empresário agora que está assim, muito bem, o que que eu tenho que fazer para eu me preparar? O que que eu tenho agora? Primeira ação prática é, como a gente fala, né? Vamos começar a dieta na segunda-feira. Mas o que que é que ele tem que fazer hoje? O que que são os passos que ele precisa de fazer para ele entrar nessa reforma tributária? Eu vou pegar emprestado a palavra planejamento, né? Então, a primeira coisa é sentar e se planejar. Por onde eu começo? Como isso vai impactar o meu negócio? Como isso vai impactar o meu preço? Eu não sei a alíquota efetiva ainda, mas eu consigo jogar. Ah, se for 28,5, como é que isso vai me impactar? Se for 26, se for 27, eu consigo fazer esse tipo de simulação. Segunda pergunta: os sistemas que eu tenho aqui hoje, eles vão dar conta de me apoiar nessa transição? Ou eu vou precisar ir no mercado e procurar soluções melhores e mais atualizadas, né? Terceiro, eu estou bem assessorado, né? Então, a minha contabilidade, ela consegue me apoiar? Ela vai, além de me entregar o serviço do mês, ela vai conseguir fazer esse planejamento de 3, 5, 10 anos para o meu negócio? Estou bem assessorado? Então, eu acho que a palavra da vez é planejamento, é sentar e traçar um plano de trabalho que permita que o empresário consiga focar no que importa, mas ter aquele colchão, ter aquela segurança de que, olha, tem uma reforma, ela vai me impactar, mas eu tô muito tranquilo de que eu tô com todas as ferramentas certas e nos locais certos. E aqui eu quero fazer só uma ressalva, que nós não estamos falando que você tem que mudar os profissionais que te assessoram, não é isso que a gente está falando. O que a gente está falando é que você tem que ter uma conversa franca com esses profissionais, com o planejamento que você fizer, falar, olha, você vai conseguir me apoiar? E não tem problema, pode ser que para aqueles profissionais não seja mais você o nicho de cliente que ele consegue atender. E tá tudo certo, pessoal. Agora você precisa ter essa conversa. Não dá para você, usando uma metáfora, decolar o avião com um piloto de monomotor e você agora já está num Boeing. E aí realmente você vai sofrer um problema. Então cada pessoa tem a sua capacidade, né, e conhecimento para pilotar. Você acompanhou. Eu também quero aqui chamar atenção para você. Eu acho que o doutor Heitor foi muito feliz de falar de planejamento, de sistemas, de assessoria. Mas eu quero chamar atenção para você aqui, empresário. Algumas outras questões que você precisa de colocar em prática, tá? Eu acho que a primeira coisa que você precisa de entender e colocar aí na sua empresa, sabe aqueles contratos de longo prazo que você talvez tenha aí? Eu acho que você precisa de levantar todos. Se eles estiverem numa pastinha aí, eu acho que você tem que tirar a poeira dela, ler os contratos e ver como eles impactam para você. De novo, eles vão entrar no planejamento, mas esses contratos você já precisa de colocar no seu radar. E por que eu estou falando isso? Que você pode estar na iminência de renovar um contrato. E aí é um contrato muito longo. Eu estou falando aqui, quem está mexendo com franquia, são contratos de 10 anos. Locação de, né, parques industriais, a locação às vezes são 10, 20 anos. Nós estamos falando de frotas, nós estamos falando de uma série de questões, concessões, até você, empresário que lida com licitação. Então veja que esse ponto é relevante para você avaliar e ver como que você vai trabalhar. Esse é um ponto importante da sua estratégia. Um outro elemento aqui que você precisa de tratar hoje, você precisa de ver essa questão. Você faz parte de alguma associação, algum grupo de empresários que está preocupado com isso? Então eu vou usar um exemplo aqui da CDL, né, da Associação Comercial, ou outras entidades da sua categoria, né, que você faz parte, você está envolvido, porque esse setor está buscando benefício para esse setor seu, né, essas associações, perdão, essas entidades, estão buscando benefício para o setor. E aí você não está sabendo de nada. Aí você vai lá, faz um planejamento, faz tudo, e aquela entidade está buscando um benefício que pode fazer toda a diferença para você. Você não está nem sabendo o que está acontecendo. E essa atividade, ela é necessária para que você possa saber o que está acontecendo e reforçar. O que a gente está vendo é que muito empresário reclama, mas na hora de participar disso, Ele não quer saber. eu não estou falando aqui, tá? E também deixo claro, se você
participa de manifestações, se você manifesta nas redes sociais, se você vai para a rua, tá tudo certo, isso é liberdade de expressão. Mas eu creio que a manifestação mais contundente é você participar de uma entidade de classe que está direcionada para o seu setor e que o pessoal está trabalhando. Esse é um ponto importantíssimo para você trabalhar e saber o que é que está evoluindo. E eu também quero chamar você empresário. Hoje, com o mercado amplo que nós temos, não é mais possível você entender que tudo você vai fazer e você sozinho vai conseguir chegar no resultado. Estou falando o seguinte, você pode ter um consultor da área financeira, você pode ter um consultor na área contábil, na área jurídica, na área de logística, na área de operações, na área de vendas. O mercado hoje tem vários profissionais. Então hoje você precisa de fazer uma opção. O que você é bom? Você é bom na operação? Então você tem que ficar na operação. Você não vai conseguir vender. Se você é bom para vender, alguém tem que assumir a sua operação. Você é bom no back-office da sua empresa, então você tem que assumir o back-office e deixar quem vai tocar a operação e quem vai tocar a parte comercial. Então você não consegue fazer tudo e chegar tudo no mesmo lugar. Isso é impossível de você fazer tudo. Você precisa de se especializar. Só quem faz o que é melhor chega lá. Eu sei, tá? É difícil. Mas você vai ter que fazer escolhas. E quem conseguir fazer a melhor escolha vai chegar lá. Doutor Heitor, palavras finais aqui para os nossos ouvintes. O que é a recomendação ou alguma palavra, algum fechamento, alguma coisa aí para a gente poder caminhar? Se eu puder deixar uma dica, né, e que essa dica possa, né, dar frutos, né, para o empresário, eu acho que o empresário ele precisa saber onde que essa reforma tributária vai atacar o negócio dele, né? Então, muito mais do que as siglas IBS, CBS, regra de transição, o empresário precisa saber quanto que ele paga hoje e se essas notícias da mídia, né, é 28%, é 28,5%, é 27%, ele precisa saber como é que isso vai impactar o negócio dele, vai impactar a precificação, vai impactar o posicionamento de marca, de mercado. Então, ele precisa saber onde que isso ele tem que colocar o dedo na ferida, ele precisa saber. E não dá para deixar para depois. Não se preocupe com sigla, né? Mas preocupe com o impacto, porque realmente vai mudar muita coisa para muita gente, especialmente se você tem benefício fiscal. Benefício fiscal a gente sabe, né? Alíquota efetiva, redução de base de cálculo, a promessa da reforma tributária é acabar com tudo isso. Então, se você está posicionado num nicho que tem muito benefício, vá procurar saber o que vai acontecer com o seu negócio. Ótimo. Eu quero deixar também uma palavra aqui para o nosso ouvinte, o empresário. Eu sei que o empresário brasileiro, ele é guerreiro, né? Muitas crises, aqui eu estou falando por aquele empresário que até figurou lá no plano cruzado, congelamento de preço. Eu fui longe, hein? A história nossa aqui no nosso país é uma estabilidade muito grande. E eu sei também que muitos empresários têm fé, mas é uma fé ruim, tá? Eu estou falando daquele empresário que espera um milagre acontecer e tudo vai se resolver de uma forma mágica. E eu quero falar para você que isso não existe. Empresários que chegam lá é trabalho. E eu quero chamar a atenção para você que tem ouvido muita coisa em redes sociais que prometem uma solução miraculosa, fantástica que vai ser resolvida. Meu caro empresário, isso não existe. Existe a palavra que o doutor Heitor falou aqui que chama planejamento, trabalho. E você vai ver que se você fizer o planejamento, não existe milagre. Existe trabalho, exige esforço. E muito suor. Então você ouve muitas coisas nas redes sociais. Faça um filtro, lembrando que muita coisa de rede social é marketing. A pessoa quer te vender um produto, quer te vender um serviço. Cuidado com essa facilidade, porque você pode estar sendo conduzido para um lugar depois que você não consegue sair. Tá? Então preste atenção nesse ponto, você vai precisar de filtrar. Você ouviu alguma coisa?
Cadê os seus conselheiros? Cadê os seus consultores? Cheque para ver se isso faz sentido. Muita gente faz marketing de um êxito em menos de 0,1% daquilo que ele fala. E você não vai ser esse 0,1. Foi alguma coisa que ele conseguiu, muito raro. Então preste atenção, faça esse filtro para que você possa chegar lá. E além disso, quero agradecer você que ficou conosco até agora, que nos acompanhou nesse podcast. E eu quero também pedir para você para nos acompanhar. Siga o canal, ative a sinalização quando nós tivermos novos vídeos, faça comentários, faça perguntas, nós respondemos todas as dúvidas. Fique conosco para nos acompanhar. Os episódios estão sendo lançados, muito conteúdo útil, prático, para que você possa implementar no seu negócio. Até mais.